As discussões vazadas entre oficiais militares alemães, incluindo um alto comandante da Força Aérea Alemã, sobre ajudar Kiev em um possível ataque à ponte na Crimeia, são genuínas. Isso foi confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa alemão no sábado, 2 de março. A história foi divulgada na sexta-feira pela editora-chefe do jornal russo RT, Margarita Simonia, que recebeu as informações a partir de autoridades de segurança russas. A jornalista inicialmente divulgou uma transcrição da conversa em russo e depois postou o arquivo de áudio original de 38 minutos em alemão nas redes sociais, datada de 19 de fevereiro. O teor do áudio realmente é espantoso. Continha uma conversa entre 4 oficiais da Força Aérea, incluindo seu comandante, o tenente-general Ingo Gerhardt. Os militares estavam discutindo os detalhes operacionais e de direcionamento dos mísseis de longo alcance Taurus que a Alemanha estava considerando enviar para Kiev. Mas a linha de comunicação não era segura e estava sendo interceptada por agentes russos. Os oficiais discutiram o assunto como se a entrega já tivesse sido acordada e também falaram sobre a criação e manutenção de uma mensagem negativa sobre envolvimento no caso do ataque à ponte que permitiria a Berlim evitar ser arrastada para o conflito entre Kiev e Moscou. Ou seja, a Alemanha estava planejando um ataque, mas não queria que fosse descoberta. Os oficiais estavam conversando a partir de uma plataforma online de chamadas, mensagens e conferências Webex. O jornal alemão Der Spiegel informou que, de acordo com uma investigação e avaliação iniciais, não houve manipulação ou falsificação apoiada pela inteligência artificial. Qualquer tipo de manipulação está completamente descartada. Um grave cenário para os alemães. O chanceler Olaf Scholz classificou o vazamento como um assunto muito sério no início do sábado. Scholz declarou em público que ordenou, agora, uma investigação de forma muito intensa, cuidadosa e muito rápida, durante uma breve coletiva de imprensa em Roma, após uma audiência com o Papa, acrescentando que tal investigação era necessária. Do ponto de vista estratégico e geopolítico, não podemos descartar a possibilidade dos próprios militares e autoridades do governo alemão terem articulado tais reuniões e facilitado as interceptações para rebater as pressões dos britânicos pelos mísseis Taurus da Alemanha em solo ucraniano, que por diversas vezes Berlim refutou. O chanceler não comentou o conteúdo da gravação e não deu detalhes se Berlim estava ciente dos planos discutidos pelos oficiais militares superiores. No entanto, se são oficiais superiores, os planos são da Força Aérea Alemã, e se são da Força Aérea Alemã, são do governo de Olaf Scholz. Alguns políticos alemães presumiram que o incidente poderia ter implicações adicionais. Um deputado alemão, Roderick Kieswetter, do partido União Democrata Cristã, ele próprio um coronel reformado e chefe da Associação de Reservistas Alemães, disse aos meios de comunicação alemães que outras conversas militares sensíveis poderiam ter sido interceptadas e poderiam ser publicadas pela Rússia no futuro. Talvez estivesse pensando nas questões envolvendo as explosões dos gasodutos russo-alemães Nord Stream 1 e Nord Stream 2. De fato, o chanceler alemão prometeu esclarecimentos rápidos diante das repercussões negativas em Moscou de que oficiais superiores da Força Aérea discutem as possibilidades teóricas de uma implantação de mísseis de cruzeiro Taurus e o uso contra territórios russos. É importante enaltecer que Scholz descartou repetidamente o fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia, apesar dos repetidos pedidos de Kiev, argumentando que teme que a Alemanha possa ser arrastada mais profundamente para a guerra na Ucrânia. Os áudios interceptados também contêm uma referência diplomaticamente sensível ao fato de os britânicos terem algumas pessoas no terreno e operando junto com Kiev e contra a Rússia, em conexão com o envio de mísseis de cruzeiro Storm Shadow para o país. A referência segue a raiva da Grã-Bretanha sobre o que Londres considerou uma indiscrição anterior da parte de Scholz, que vazou botinas britânicas em solo ucraniano. Scholz tinha dito, no contexto do debate Taurus, que, abre aspas,
O que os britânicos e franceses estão fazendo em termos de controle de alvos e acompanhamento de controle de alvos não pode ser feito na Alemanha. Fecha aspas, sem dar muitos detalhes a respeito disso. A troca ouvida na gravação aborda se os mísseis de cruzeiro Taurus seriam teoricamente capazes de destruir a ponte construída pela Rússia para a península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em violação ao direito internacional. Estamos falando da ponte de Kerch. A discussão também aborda se a Ucrânia poderia levar a cabo o ataque sem envolvimento das forças armadas alemãs. A gravação deixa claro que os legisladores alemães não estão dispostos a fornecer mísseis de cruzeiro a Kiev. O ministro da Defesa alemão estava investigando se a comunicação havia sido interceptada, dizendo que o Escritório Federal do Serviço de Contra-Espionagem Militar iniciou todas as medidas necessárias, ou seja, poderia ter vazado por militares alemães que estejam trabalhando para a Rússia. Surge a questão de saber se este é um incidente único ou um problema estrutural de segurança. Maria Agnes Strack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa do Bundestag, pediu urgentemente aumento na segurança e contra-espionagem, porque, abre aspas, somos obviamente vulneráveis nesta área, fecha aspas. A publicação desencadeou especulações generalizadas sobre o seu momento, com Strack-Zimmermann especulando que a Rússia pretende dissuadir Schulz de fornecer mísseis Taurus a Kiev. As necessidades do envio de mísseis do tipo estão além das demandas ucranianas, mas do próprio Reino Unido, que observa a larga evasão de seus equipamentos do estoque interno em prol da Ucrânia. Por isso, criou um lobby e pressionou a Alemanha para enviar os seus mísseis, uma forma de tentar proteger o arsenal interno britânico. É claro que, diante de tantas tensões nos últimos dias, não manteriam Moscou tranquila. Pelo contrário, o presidente Vladimir Putin disse aos países ocidentais na última quinta-feira das últimas revelações de possíveis militares franceses e britânicos operando na Ucrânia, de que a OTAN corre o risco de provocar uma guerra nuclear se enviarem tropas para lutar na Ucrânia, alertando que Moscou tem as armas para atacar alvos no Ocidente. A guerra na Ucrânia desencadeou a pior crise nas relações de Moscou com o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962. Putin já havia falado dos perigos de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, mas o seu alerta nuclear na quinta-feira foi um dos mais explícitos e nunca antes visto até então. Isso ficava sempre a cargo do ex-presidente e braço de segurança atual de Putin, Dmitry Medvedev. Dirigindo-se a legisladores e outros membros da elite do país, Putin repetiu a sua acusação de que o Ocidente estava empenhado em enfraquecer a Rússia e sugeriu que os líderes ocidentais não compreendiam quão perigosa poderia ser a sua intromissão no que ele considerava como assuntos internos da própria Rússia. Inclusive, em 2 de março, forças de foguetes estratégicos da Rússia testaram com sucesso o lançamento do míssil nuclear intercontinental IARS no cosmódromo de Plesetsk, na região de Arkhangels, aproximadamente 1.000 quilômetros de Moscou, como retaliação às últimas narrativas do Ocidente de deterioração de Moscou. A Rússia notificou os Estados Unidos sobre esse lançamento e de seu treinamento de combate de míssil balístico intercontinental, através do Centro de Redução de Risco Nuclear, que faz parte do Tratado New START. Foi o que afirmou um funcionário do Pentágono. O míssil balístico intercontinental em questão é móvel e operado por combustível sólido, equipado com várias ogivas e veículos de reentrada com alvo independente. Putin emitiu seu alerta nuclear como uma referência específica a uma ideia lançada pelo presidente francês Emmanuel Macron no início da semana passada, de que membros europeus da OTAN poderiam enviar imediatamente tropas terrestres para a Ucrânia, uma sugestão rapidamente rejeitada pelos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha e o chefe-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Então acesse umapenca.com/área militar.
Cada compra ajuda e muito o meu trabalho. Agradeço sua presença nas análises diárias do canal. E se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações.